Like Tourcast, o podcast para quem curte viajar. Decolando, eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna. Edmilson Júnior X, eu sou o Bruno Gomes. Fala galera viajante do Like Tourcast, sejam bem-vindos ao 26º episódio. E hoje temos recadinhos. O primeiro recadinho é o da galera lá do Obrigado pelos Peixes. Vamos escutar o áudio aí da Mai. So long, and thanks for all the fish. Olá, mochileiros do Like Tour, aqui é a Mai do Papo Vogon. E eu vim para pedir uma ajuda para vocês. Vim pedir ajuda, é difícil, viu? Falar a verdade que a gente tá meio assim, mas a gente quer realizar um sonho. Queremos ir para a Inglaterra. Mas eu vou explicar melhor. Para quem não sabe, o Papo Vogon é o podcast do Obrigado pelos Peixes, que fala basicamente sobre toda a obra de Douglas Adams, o escritor do Guia do Mochileiro das Galáxias. E nós fomos convidados diretamente pelo Kevin Davis, que é amigo do Douglas Adams. Ele trabalhou com o Douglas Adams e ele convidou a gente para participar do Laslar Lyricon 3, que é o evento lá na Inglaterra que reúne os mochileiros de lá, que reúne os fãs do guia, e nós fomos convidados, e claro, a gente sabe que é meio carinho, principalmente em Inglaterra, é meio difícil, então a gente está fazendo crowdfunding no Catarse, pedindo pra galera ajudar a gente. Valor a partir de R$10, a gente vai dar algumas recompensas pra galera que ajudar com os valores mais altos. Então é só entrar lá, procura no Catarse OPP na Laslar Lyricon 3. Espero que os meninos coloquem o link no post do Like Tour. E, por favor, nos ajudem a realizar esse sonho. A gente vai vir com material exclusivo, vai mostrar tudo sobre o evento e, quem sabe, trazer uns presentinhos, tá bom? Beijos e até mais. E obrigado pelos peixes. Então é isso aí, galera. Vamos aí ajudar a galera lá do Obrigado pelos Peixes a realizar esse sonho de ter a viagem deles, desse conteúdo que eles gostam tanto de produzir. Quem sabe, na volta deles da viagem, possamos entrevistar eles e saber um pouquinho como é que foi essa aventura deles. Em Londres. Vamos colaborar. Com certeza. X, temos uma novidade aí também. Qual que é a novidade? Lançamos nossas tirinhas. Aê! Uhul! Essa aí é uma forma divertida aí de poder divulgar nossos episódios. E vamos compartilhar aí, quem gostou também, quiser também imprimir pro seu filho, pra sua filha pintar. Temos mais um recado, que agora é o questionário, né? Que nós queremos conhecer os nossos ouvintes melhor cada vez mais. E para isso temos um questionário para que os nossos ouvintes nos ajudem. É rapidinho responder, coisa de 1 minutinho. É só pegar, parar um tempinho aí, ir lá e responder no seu smartphone, então direto no computador, para que possamos melhorar o nosso podcast. Além disso, você também está concorrendo ao quê? Há uma caricatura do nosso ilustrador Grande Nestábulo Ramos. É isso aí, como forma de agradecimento a quem responder o questionário, nós vamos sortear no tamanho A3, do jeito que você quiser, personagem que você quiser. Temos o último recado aqui, é um agradecimento lá à galera do podcast Na Trilha. O Na Trilha, para quem não sabe, é um podcast mensal onde o Renan e o Rafael eles falam com outras pessoas sobre atividades outdoor. Eles falam de escalada, rapel, mountain bike, ou seja, várias coisas. Até eu já fui lá falar sobre viagem. E eles também têm um episódio extra deles, que são episódios sem periodicidade, onde eles abordam temas relacionados ao podcast deles, né? E o nosso podcast Like Tour, nós tivemos a honra de aparecer no feed deles. O nosso episódio
sobre turismo de aventura. 25 apareceu lá no Na Trilha Extra número 7. Então obrigado aí, Renan, obrigado, Rafael, por essa força na divulgação e por colocar aí o nosso episódio aí no feed de vocês do Na Trilha. É isso aí que faz a mídia podcast crescer. Valeu! Então, recado dado, vamos lembrar que o próximo episódio, depois desse aqui de hoje, será o especial de 1 ano do Like Tourcast. Como é que os ouvintes podem nos presentear aí, galera? Dando 5 estrelas lá no iTunes. É isso aí, não tem desculpa. Se você não tem iPhone, se você não tem iPad, pede lá para aquele seu amigo, para seu amigo, namorada, emprestado aí o smartphone com iOS e ajuda lá a gente, dá aquela força, 5 estrelinhas aí pra ajudar aí na divulgação lá dentro do iTunes do nosso podcast. Além disso, você pode também nos presentear compartilhando os nossos episódios nas nossas redes sociais, que são LikeTourBR no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. E pra quem quiser mandar recado no nosso e-mail, qual que é, Bruno? contato@liketour.com.br. Ou então pode deixar um comentário no post do episódio no nosso site liketour.com.br. E para que o Like Tour chegue mais facilmente até você, o nosso podcast ele pode ser encontrado facilmente em vários agregadores no Android e no aplicativo nativo podcast no iOS. O nosso podcast ele é quinzenal, uma quarta-feira sim e a outra não. E uma semana depois lançamos aonde? YouTube. Like Tour BR. E no episódio de hoje vamos falar sobre a Palestina. Vale lembrar que esse episódio ele não é um episódio que aborda assunto histórico sobre a Palestina e região. Ele fala mais da experiência do entrevistado no período que ele morou lá na Palestina. Nós queremos trazer alguns episódios falando mais sobre história de alguns locais, porém nós não somos nenhum especialista no assunto, né? Inclusive o X até gostava de uma aula de história, né, X? Eu não gostava de história mesmo, não. Mas temos aqui também o nosso colaborador ouvinte Henrique Benites, que a gente tá pretendendo fazer uma pauta aí, ele que é professor de história, né? Pra trazer também esses assuntos um pouquinho mais detalhadamente. Mas esse episódio aqui específico é mais sobre a experiência do nosso entrevistado. Então aí, galera, o que rolou nesse episódio? Veja que você pode ir pra Palestina por causa do castigo. Exatamente. E faça sua cirurgia de fimose no Brasil. Porque pro Bruno foi uma piada. Passou o episódio todo rindo, né, Bruno? Pô, velho, foi triste. E nossos ouvintes também vão saber que é muito importante andar com seu passaporte e cuidar muito bem dele. E não coma chiclete. Ah, detalhe muito importante. No período do Ramadão não mastiga chiclete, né, X? É isso. Vocês vão ouvir isso e muito mais no nosso episódio. Então, deixa de enrolação. Vamos viajar. Vamos nessa. Vamos lá pra Palestina. E no episódio de hoje, aqui no Like Tour, nós já passamos por diversos locais, conhecemos experiências diferentes de diversas pessoas, e dessa vez vamos conhecer a Palestina. E no episódio de hoje vamos falar com César Muhammad Abdallah Walad. É isso? Awalder. Awalder. O nome já tem um significado, que é César, filho do Muhammad, neto do Abdallah, da família Awalder. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast, César. Valeu, meu irmão. Obrigado, hein? Valeu aí pela a entrevista. Eu acho que vai ser legal, vai ficar documentado aí, é uma história interessante. Então, o César, eu queria que você se apresentasse aí um pouquinho para os nossos ouvintes. Bom, meu nome é César Muhammad, né, Abdallah. Então, resumindo assim, meu pai veio da Palestina. Ele veio lá em 68, no final da Segunda Guerra. Não tinha muita perspectiva de vida, né? E meu pai resolveu vir pro Brasil, né? O pessoal tava todo mundo vindo. E na época, diz ele, né? Porque tem muita história também que a gente não sabe se é verdade. Mas diz ele que veio de navio, velho. E aí parou no Porto de Santos. E de lá trabalhou um pouquinho e desceu para Brasília, porque Brasília ainda não tinha sido inaugurada. E aí, assim, nesse meio termo, do outro lado veio minha mãe também, né? Minha mãe era de Minas, de Presidente Olegário, e ela veio para estudar, estudou no CEUB, fez letras. E aí meu pai, assim, né, tava aqui e tal, acabou se juntando com ela e casaram.
Não sei se era bem o plano dele, mas acabou casando e gerou três filhos. E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o Diabo ter. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz. يا يما حس الفرح في دار الإخوالي يما. Todo mundo que veio pra cá, meu pai mesmo, ele tinha essa obsessão de fazer com que a gente conhecesse a terra dele, né? 10 anos antes de eu ir, eu fui em 95. 10 anos antes, meu irmão tinha ido, em 85. Meu irmão com minha irmã. Então, na época, eu não pude ir porque era muito novo. Então, ficou essa dívida aí, né? Meus irmãos foram, voltaram. E aí, rapaz, em 95, acho que eu tava com 15, 16 anos, vamos dizer que tava naquela fase de pré-adolescência, né? Todo metido a besta, achando que sabia de alguma coisa, não sabia de nada. Então, assim, eu tava meio fazendo muita merda aqui no Brasil e acabei reprovando de ano, entendeu? Não tinha reprovado de ano, o primeiro ano. E aí pintou uma oportunidade, assim, em janeiro. Reprovei, né? Aí tava de janeiro de férias, esperando o ano começar. E aí pintou a oportunidade de um tio meu que tava viajando pra lá. E ele falou, rapaz, você vai viajar lá pra Palestina com esse teu tio. Eu falei, vamos lá, né? Já que não tava muito sem poder escolher, né? Porque tava meio queimado com esse negócio de reprovar e tal. E aí viajei, cara. Essa viagem começou, né, em janeiro. Foi eu, esse meu tio e um primo meu. A gente tinha muito a proximidade aqui no Brasil. Isso em janeiro. E aí, assim, dentro dessa situação, né? O meu pai, ele era muçulmano, mas meu pai não era praticante. Praticante que eu digo que ele não era daquele de rezar 5 vezes ao dia, né? E o cara que é muçulmano, ele tem que rezar todo dia, 5 vezes, virado para Meca. Isso meu pai não fazia. Mas ele seguia todos os rituais do islamismo, né? A doutrina. Ele não comia carne de porco. Algumas coisas ele tentava estipular, né? Não bebia álcool, não tinha álcool lá em casa. Essas coisas. E aí, no meio disso, né, cara, na época que meu irmão foi, ele também sofreu lá pelo ritual, que a gente chama de tahu. Porque, assim, geralmente, toda criança, quando nasce, lá, geralmente, depois de uma semana, eles já fazem esse tahu. E é praticamente cortar a fimose lá do pinto, né? A maldita pelinha. Então, assim, então na época, rapaz, o meu irmão, ele cortou, e quando ele foi, né, como foi mais 10 anos atrás, ele fez mesmo com uns anciãos, né? Não tinha médico, não, foi na faca. Ai. Anestesia, pelo menos? Faca. Não tinha anestesia porra nenhuma, não, velho. Era aquele tiozinho mesmo, assim, meu irmão. Tu olhava assim, a sorte que os caras lá não bebem, né, velho? Pelo menos bêbado o cara não tava. Mas aí, quando minha mãe, desde quando meu irmão foi, minha mãe sempre me falou, né? Vamos fazer essa cirurgia, né? Porque eu já tinha fimose. Vamos fazer. E ela sempre ficou falando. Eu nunca imaginei que eu ia viajar lá pra Palestina. Então eu falei, não, eu vou fazer isso não. Eu fui enrolando. Aí, de repente, quando eu me vi, eu já tava lá na Palestina. Então, quando eu cheguei, né, eles ficaram muito felizes, porque viu que reatou o contato com a família e tal. Mas aí o pessoal, meu pai já ligou, nessa época que eu cheguei, meu pai já ligou e falou pra esse meu primo lá, meu tio, né? Falou, a gente tem que fazer o tahu nele. Eita porra. Aí, e isso assim, né? A primeira semana foi festa, foi uma beleza, comida pra caramba, come cabrito daqui, cabrito dali. E eu com aquele negócio no pé da orelha, né, bicho? Pô, uma hora eu vou ter que fazer essa merda, uma hora esses bichos vão me pegar. Não perguntar nem se você queria. Bicho, cara, não tem jeito, né, velho? Porque eu tô lá do outro lado do mundo, velho. Como é que eu vou fugir? Não tem Você falou, toma, corta ou vou te segurar e passar a faca? Rapaz, então,
Eu já tinha aceitado, né, que a coisa ia acontecer. Então começou, né, aí chegou um dia antes à noite, o meu primo falou onde eu tava dormindo, na casa dele, e falou assim, ó, amanhã você vai fazer o tarô. Quando eu acordei no outro dia, velho, de manhã, eu olhei pela janela, eu vi o cara chegando, velho. E aí já chegou ele, e quando ele veio, né, o cara que ia... Eu nem sei se eu posso chamar de doutor, não sei o que aquele bicho era, não. Sei que ele chegou com a malinha, e eu, porra, beleza, né? Aí ele foi entrando e veio ele mais uma tropa. Tinha ele mais 8 pessoas. E a casa caiu. A casa caiu, velho. Aí eu, porra, aí já começou aquela situação, né? E já começou aquela gracinha, né, velho? Porque na época, como era muito cedo, eu fiquei lá quase 10 meses. Fiquei lá 10 meses, de janeiro a outubro. Então tinha 10 dias que eu tava lá, eu não sabia falar árabe, não sabia falar nada. Então assim, os caras estavam fazendo uma festa, rindo pra caralho, e me falavam em árabe, e eu olhando e rindo, não sabia responder, né? E eles falando assim, vamos cortar metade, vamos cortar a pelinha aí, você. O cara devia estar comentando, meu irmão, nós vamos castrar o senhor, tirar essa pele desse aí. Ele deu uma, assim, aí começa a sessão de tortura, né? Ele começa a dar, ele deu umas 2 injeções. Espera aí, César. Quem tem espírito fraco, pula essa parte, a gente vai botar o tempo que você tem que pular essa parte do programa. Pode continuar. 22 minutos e 23 segundos. Ele começou com as injeções antitetânicas, né? Pra não infeccionar e tal. Então já dá duas agulhadas já na cabeça do pinto mesmo, né? Porque é ali onde ele vai cortar, né, velho? Aí já começou a doer. Eu... Mas até então, né, velho? Só uma espetadazinha tava de boa. Aí o cara passou o algodãozinho, né? Pra dar uma limpadinha, tirar ali o churume, sabe? Tirar o Os caras te amarram. Não amarra não, velho. Mas aí, assim, aí o que foi os 8 caras? Essas 8 pessoas era pra segurar o cara mesmo, né? Então ficou espalhado 4 de um lado, 4 de outro. Então um ficou ali apoiando o ombro, o outro segurando o braço, o outro segurava a coxa, o outro segurava a canela e o pé. E o médico ali no meio, né? Tudo de perna aberta. O pinto já tinha sumido, né? Porque pensa no menino que tava com medo. Já não era lá essas coisas. Tinha 15 anos, velho. E o grande problema foi esse, velho. Porque os moleques, quando cortam, eles têm 1 semana de vida, velho. Então a cartilagem tá molinha, né, velho? O negócio corta que você nem vê. Aí chegou o pelancudo lá, cheio de fimose, velho. 15 anos. Fimose, velho, parecia uma... Ai... Aí, beleza. Tu tá rindo, Bruno? Aí o bicho começou, né, velho? Ele falou, César, vamos começar. Então, assim, o aparelho que eles usam é tipo um cortador de charuto. Né? Não sei quem conhece, é um charuto, você põe a pontinha lá dentro, o cara fecha a navalha e a cabecinha pula, né? E o charuto tá pra fumar. Só que isso funciona pra criança de 2 semanas de vida. De 2 anos não, né? 1 semana, velho. Que nem tem fibra de nervo, só uma pelezinha pendurada. O moleque nem, quando ele vê, já foi. Aí, velho, o bicho arrumou. Aí no momento que ele deu o golpe, que aí, bicho, que ele travou mesmo, pá! Aí eu comecei a gritar. Filha d... Quanto mais eu gritava, velho, mais os caras riam. Porque como eles não conheciam o idioma, aí eles achavam engraçado demais o sotaque. E eu chorando, aí deu aquela dor do caralho, velho. Tava mordendo, eu tive que morder uma trouxa de roupa, né? Pra ver se a dor Mas e a anestesia que tu levou? Não adiantou nada? Não era anestesia, velho. Era antitetânica. Ah! Era antitetânica pra não inflamar, pra não infeccionar. Mas não era anestesia não, velho. Mas o problema não é isso, velho. Quando ele deu o golpe, aí começou a merda. Porque ele deu um golpe, ele também tava achando que ia cortar fácil. A pelinha ia sair, tecnicamente falando, ia ser só um golpe, né? Bateu, a pelinha pulou, ele ia dar os pontos e beleza.
Mas comigo deu errado, velho, porque como eu já tinha a idade grande, a pele tava dura e essa porra não cortou toda. Ai. Então, como se tivesse cortado a pelinha só até a metade, velho. Aí eu vi que rolou uma situação e o povo ali olhando pra cara do cara e o cara, não, pera aí, temos que terminar na tesoura, velho. Aí, bicho, a sensação é a mesma coisa de você cortar um pedaço de papelão, que ele vai mastigando ali a tesoura, e a tesoura mastigando a maldita pelinha. Aí, velho, eu tava gritando, gritei. Aí cortou. Isso também é rápido, né, velho? Não sei quanto tempo durou. E aí Pra mim tá durando a eternidade aqui, velho. Aí tirou essa merda da pelinha, eu falei, acabou, sangue pra tudo que é lado. E o cara ainda pegou a pelinha assim, falando assim, ó, leva pro Brasil. Aí terminou, fez o curativo, aí fui deitar na cama. Aí começa o povo vir pro quarto, subir pra dar parabéns, né? Porque, teoricamente, eu virei muçulmano ali, né? Quando passo por esse ritual, eles me deram umas palavras pra falar lá. Ashalilé, Ilé ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah. É como se porque Muhammad é o profeta, né? O Maomé. Então só existe ele é o profeta de Deus, uma parada assim. E aí nisso vai todo mundo te cumprimentar, velho. E tu lá deitado na porra da cama, com aquela coisa dilatando, né? Uma pelinha dilatando. E porra, não tinha ninguém, velho. Eu olhava assim, cadê minha mãe? Não tinha ninguém pra pedir ajuda. E só um povo que eu não conhecia, velho. O povo ia lá e ria, e olhava no quarto, eu olhava, tudo bem, tudo. Mas eu tinha que passar por isso, velho. Não tinha jeito, não. Que tava em jogo, assim, também todo a criação do meu pai, né? E como eu aceitei isso, tecnicamente falando, os caras, então o Mohamed passou tá seguindo todos os rituais. Então, César, explica aí um pouquinho pra gente como é que funciona essa rota de São Paulo, Cabo Verde, Chifre, Tel Aviv, Israel que você fez. Naquela época não tinha voo internacional, ele não saía direto de Brasília, né? Então, assim, a gente pegou um avião normal, né, para São Paulo. Então a rota era São Paulo, Cabo Verde, mas assim, foi mais de passagem, né? Depois que eu fui pesquisar que Cabo Verde é uma ilha, e a gente foi mais escala, passou de lá, e aí tu rasga chão ali pelo mar, né? Isso aí é um tempo grande, velho. É quase 12 horas de viagem, né? Para chegar do outro lado, que a gente chegou na ilha de Chipre. Então a gente foi para um hotelzinho lá na ilha de Chipre. Também não conhecia esse país. A gente ficou lá um dia, deu para ver que era assim no litoral, né? Mas muito diferente do que eu já tinha visto. Eu também não tinha muita idade, né? Quase não tinha viajado. Mas assim, a gente ficou um dia e no outro dia já viajou, já voltamos para o aeroporto. E daí é rápido, né? De Chipre para Tel Aviv é 2 horas. E aí você chega em Tel Aviv, tinha um cara esperando a gente. Porque nessa época era muito difícil, porque hoje em dia a Palestina tem até mais autonomia. Autonomia que eu digo assim, ela tem uma polícia, ela tem uma independência. Na época que eu fui, geralmente Israel que controlava todas as cidades da Palestina. Ela controlava assim, ela tinha um checkpoint que eles chamavam. É como se eu fosse atravessar ali de Taguatinga para Ceilândia, eu tinha uma barreira onde eu tinha que mostrar documento, mostrar passaporte, esse tipo de coisa. Hoje em dia, ela está um pouco mais independente. Essas fronteiras só existem para você passar para Israel. Dentro das cidades palestinas já existe a polícia palestina, então já existe todo um controle. Então, assim, a gente chega em Tel Aviv e tinha um cara esperando. Nessa época era muito difícil, mas tinha algumas pessoas que tinham, nessa época, Israel ele fornece algumas habilitações que te dá essa permissão para atravessar entre os estados ali. Então esse cara chegou, a gente voltou de táxi, e aí vai de Tel Aviv até para dentro da Palestina e chegou na cidade do meu pai, que é Dura, que é perto de Hebron. Né? A gente, lá o pessoal, né, a sociedade em si, eles respeitam muito o Alcorão.
é diferente daqui do Brasil, né, cara? A gente aqui no Brasil, a gente sabe que nós temos 10 mandamentos, mas tem dia que a gente faz 2, tem dia que faz 5, tem dia que faz 6. Lá os caras são muito, eles seguem muito essa doutrina da religião, sabe? E com isso você se sente um pouco preso, cara. E qualquer coisa que você faça fora disso, né? Então, porra, se você mexer com uma mulher na rua, se você olhar para uma mulher, se você falar com uma mulher, você tá errado. Coisa diferente daqui. E você também não pode sair de um lado para o outro. Tem sempre esse perigo de você estar se deparando com a polícia de Israel. Bom, assim, então tem essas diferenças de convívio, né? Porque aqui a gente tem muita liberdade no Brasil. Aqui se você quiser pegar e sair andando, vou a pé lá para São Paulo, você vai, né? Você pega uma BR e ninguém vai te impedir. Mas lá não, você não dá 5 passos se você não tiver com passaporte. Teve algum problema lá com a polícia, assim? Cara, então, eu não tinha, porque assim, às vezes que eu passei aperto, como eu tinha um passaporte brasileiro, assim que eu mostrava, os cara respeitavam. Mas assim, dentro desse paralelo aí, eu tenho que também falar do povo de lá em relação a uma coisa que me chamou muita atenção, em relação a roubo e de respeito da sociedade em si, sabe? Porque, por exemplo, eu tinha um tio meu que tinha um sacolão e as coisas não cabiam dentro do sacolão. Então, quando ele fechava, as coisas ficavam de fora, velho. E é como se... E você ia no outro dia, cara, você podia contar, ninguém rouba. Então, uma coisa lá, não tem ladrão. Ninguém rouba essas coisas. Porque os caras morrem de medo, pô. Sabe que, e assim... É lá que corta a mão, não é? Naquela... Eu não sei se chega nesse ponto de cortar, cara. Mas, assim, os caras são meio que... Porque são cidades pequenas, né? Então, todo mundo conhece todo mundo, cara. Então, o cara que faz merda, ele faz uma vez, faz outra, na terceira vez, os caras, a sociedade mesmo ali, os anciões já junta e primeiro dá um cacete no cara, se ele não aprender, aí vai. E dentro disso, eles também fazem essa parte de... a pessoa que é pobre lá, o islamista, o muçulmano, ele tem a obrigação de ajudar o cara mais pobre. Então, assim, o cara que é pobre, ele não vai pra rua pedir. Ele fica esperando na casa dele, porque alguém vai levar alguma coisa para ele. Então, uma coisa que você não vê também é mendigo na rua. Primeiro que não tem droga, né? Não tem álcool. Então, a pessoa que é pobre lá é pobre porque não tem comida. Não tem... Geralmente, casa eles têm, né? Porque sempre vem de uma família que tinha alguma coisa. Mas aí, assim, o pessoal sempre tá cuidando dessa galera e tal. Sempre, na época do Ramadã, você tem que levar e tal. Mas isso é uma parte, né? E como é que funciona o Ramadã lá? Então, geralmente, esse Ramadã, se a gente fazer um paralelo aí, é a nossa quaresma aqui, né? A nossa quaresma aqui a gente geralmente escolhe uma coisa que você vai evitar, né? E tem que cumprir aí os 40 dias que Jesus passou no deserto, né? Sim. A ideia do Ramadã é a mesma, só que lá é um pouco diferente. Lá é estipulado que você pode comer antes do sol nascer e depois que o sol se põe. Então, assim, durante o dia, você não come nem bebe nada. Não come e não bebe. Então, água, nada. E você continua a sua rotina. Então, assim, os caras que fumam lá, ninguém fuma pra caralho lá. Então o cara não fuma. Pode morrer de agonia, mas o cara não fuma. O cara pode trabalhar de pedreiro, tá com sede, ele não vai beber água durante o dia. Então, como eu falei, né, eu tinha esse tio meu que tinha esse sacolão. E geralmente ele comprava as coisas, se a gente for, a cidade do meu pai era Dura, né, que fica perto de Hebron. E ele ia fazer compra em Ramala, que é a cidade do Arafá. Tá na faixa de uns 300 quilômetros. Então eu fui, né, aproveitei a viagem para conhecer essa Ramala, que hoje é a capital da Palestina. Uma das capitais, né? Porque aí, se a gente for falar de política, tá meio dividido, né? Tem a faixa de Gaza com Hamas e tem a Cisjordânia, que é o resto da Palestina, que é com o Mahmoud Abbas. Só para lembrar que a votação do povo foi pelo Hamas. Mas como o Hamas é considerado um grupo terrorista, Israel não reconheceu. Então, o Mahmoud Abbas, na última eleição, ele perdeu. Mas, como ele aproveitou essa situação
do Hamas não ser aceito por Israel, ele continua lá até hoje. Na verdade, isso é até assim, nessa próxima eleição eles vão ter que resolver isso. Mas bom, eu fui lá conhecer a cidade do Arafá, que é Ramala, e onde tinha como se fosse uma Ceasa da vida, onde todo mundo ali da redondeza ia para lá pegar verdura, fruta e não sei o que e voltar. E aí fomos de madrugada, né? Pegamos a estrada e tal, chegamos lá cedo, devia ser umas 6, 7 horas da manhã. E eu, também tinha pouco tempo que tava lá, e o que aconteceu? Esse dia foi foda, velho. Porque a gente tava numa feira, era uma feira grande, e o Ramadã ninguém come, ninguém bebe nada. E quando eu desci do caminhão, eu não me toquei, cara, mas eu tava mascando um chiclete. Então, quando o povo começou a reparar que eu tava mascando chiclete, a feira inteira começou a juntar em cima de mim, entendeu? Caraca. E aí, velho, até eu não entendia, porque os caras começaram a discutir, a brigar com o meu tio, né? E esse meu tio argumentando, e esse povo é foda, né? Tu não sabe se eles estão conversando ou brigando, né? Porque aquele idioma, os caras começam a aumentar o tom de voz. E aí, rapaz, só sei que teve uma hora que meu tio me pegou pelo braço, né? E me colocou dentro do caminhão de novo. E fechou a porta e eu, pelo vidro, eu via que a feira inteira tinha rodeado a porra do caminhão. Eu, caralho, o que eu fiz, velho? Aí, nesse meu tio abriu a porta e falou assim, me empresta seu passaporte. Aí pegou meu passaporte, aí mostrou pra todo mundo que eu era brasileiro. Porque primeiro eles acharam que eu era judeu. Porque lá os caras matam mesmo, velho. Se pega um judeu dando sopa, eles metem a faca no cara, velho. Caraca. Então, assim, eles acharam que eu era judeu. De primeiro momento, eles desconfiaram que eu era judeu, porque naquela época eu já usava óculos. Então, assim, e aí eu dei esse grave porque a discussão toda foi porque que eu tava mascando chiclete. Porque isso é uma falta de respeito para quem tá fazendo jejum. E aí, assim, até esse meu tio explicar que eu era filho de palestino, mas que meu pai não morava mais aqui, que eu era do Brasil, mas que tinha a nacionalidade palestina, que eu era filho, não era judeu, velho, foi foda. Mas aí, assim, passou uma meia hora, né? Resolveu, explicou, aí eu pude sair do carro, aí todo mundo queria falar comigo, né? Ah, não, Brasil. Jogou o chiclete Pelé. fora, né? Joguei fora, né? Nunca mais Eu acho que comeu eu um na engoli, vida. velho. Joguei fora não, eu engoli. E é como eu te falei, né, velho? O passaporte, bicho, ele é o seu... Quem fez viagem internacional sabe que ele é a nossa identidade. Uhum. Você sem ele, meu irmão, você fica vendido. Pode ser que o cara acredite, ou pode ser que o cara... Ainda mais hoje em dia, né, velho? Fica até o recado aí, cara. Tem que cuidar do passaporte como se fosse, bicho, porque ele é o teu... Né, a tua carta branca ali pra estar ali, cara. Aproveitando aí que Mas você fala falou aí. do passaporte, como é que é o esquema lá de batida policial no estrangeiro e se ele tivesse um passaporte, o que pode acontecer? Então, velho, aí isso aí foi um outro momento, né? Eu geralmente eu dormia na casa de um primo, mas ficava o dia inteiro nessa loja do meu tio, que meus primos trabalhavam lá, e aí eu ficava lá trocando ideia com eles e tal. E aí pintou do meu tio falou, pô, vamos lá em casa resolver um negócio. Aí eu fui, né? E aí nisso a gente foi conversando, foi dando a noite, e o cara falou, não, cara, dorme aí. Amanhã cedo você vai pra casa. Não, beleza, vou dormir. Só que eu não tinha falado pra ninguém, né? Eu falei, pô, eu tô sem meu passaporte aqui. Mas até então eu falei, velho, não vai dar nada, né? Vou só dormir amanhã cedo, eu tô em casa. Não é possível. E aí, justamente nesse dia, cara, numa cidade perto de onde eu tava em Bet-Lar. E uma cidade do lado, assim, devia ser 20 quilômetros, que era onde tinha um assentamento judeu, tinha tido um atentado. Caraca. E perto dessa minha, onde eu tinha morado, dentro dessa minha tia, ela tinha uma que a gente chama de forte. É uma base do exército de Israel. Então, assim, como teve esse atentado nessa cidade, meu irmão, os caras começaram, helicóptero, sirene. Então, assim, a galera que mora ali ao redor dessa base já começa a ficar, assim, morrendo de medo.
Porque quando ocorre isso, cara, o exército de Israel vem e ele vem metendo na porta, vem metendo o pé na porta, então ele revista as casas, então ele faz uma devassa, eles não respeitam nada. E como naquela época eles controlavam tudo, irmão, você fica vendido. Ele pode entrar na sua casa, pegar o chefe da família e falar assim, ó, você é acusado de terrorismo. E te leva pra cadeia, meu irmão, e vai saber quanto tempo você vai sair de lá. Caraca. E aí começou aquele coisa e tal, e tia chorando pra cá, tia chorando pra lá. E aí eu tinha que falar, né? Eu falei, olha, eu tenho uma notícia ruim pra dizer, viu? O que foi? Tô sem meu passaporte. Aí ficou naquela tensão, mas assim, graças a Deus eles não chegaram a vir pra essa cidade da minha mãe, dessa cidade onde eu tava. Eles acabaram indo pra onde tinha ocorrido o atentado e resolveu por lá. Mas depois desse dia, bicho, aí é que eu não andava mais sem o passaporte, cara. Você passou 10 meses lá, né? Conseguiu aprender a língua, falar bem, saiu fluente, consegue falar até hoje? Aprendi, cara. Aprendi, assim, na época, né, a gente pro osmose, né, cara, tu vai convivendo com as pessoas, né, velho, você vai começando com um vocabulário bem básico e vai evoluindo, né, você primeiro vai aquele, banheiro, bom dia, boa tarde, boa noite, água, comida, e aí você vai melhorando, né, você vai enriquecendo ali o dicionário e quando você vê, você já tá falando bastante. Então, assim, eu aprendi bem a fala, mas não consegui aprender a escrita. Hoje, né, eu até fico pensando, se naquela época eu soubesse, eu poderia até ter esticado um pouco mais, né, porque já estava lá mesmo. Se eu tivesse ficado um tempo mais, 2 anos, 3 anos, eu acho que eu teria dominado tudo. Sim. Porque hoje em dia, porque já tem 10 anos que meu pai morreu. Então, assim, eu perdi muito o contato, né, porque antes a gente morava meio que em comunidade ali, em Taguatinga. Tinha, não sei se quem conhece, mas tinha muito palestino ali naquela comercial. Hoje a galera se espalhou. Então, assim, a gente tinha muito esse contato, então eu tava sempre conversando com essa galera. Na época eu trabalhava com meu pai, ele tinha um comércio. Então a gente sempre conversou muito, mas aí foi perdendo. Hoje, né, assim, eu tenho ela na minha cabeça, tem muita coisa que eu esqueci, mas eu acho que quando eu voltar lá, que eu tenho uma vontade de voltar, eu devo conseguir comunicar bem, assim, né? Acho que a fala deve voltar rápido. E, César, por que você resolveu voltar pro Brasil e como é que foi a sua volta aí com relação à imigração? Pois é, cara, assim, chegou uma hora, né, que minha mãe também já estava muito preocupada comigo. Ela achou que já tinha dado, né, o castigo. E ela também já começou a sentir saudade. E eu cheguei naquele ponto que eu não tinha mais visto. Eu já tinha pedido para renovar 2 vezes, então ou eu ficava ilegal, ou eu voltava mesmo, né? E assim, eu tinha que, como já era final do ano, eu tinha que voltar para organizar, voltar a estudar e tal. E aí foi chegando a hora de voltar mesmo, sabe? Foi pintando a situação, falei, vamos voltar. As pessoas queriam que eu ficasse mais lá. Como eu falei no início, né? Hoje eu teria aproveitado mais a oportunidade. Eu tenho um primo meu que ficou lá 4 anos. Então ele se alfabetizou. Hoje ele fala fluentemente, entendeu? Então hoje eu fico pensando, eu podia ter explorado isso. Mas na época eu já tava cansado, eu tava com saudade do Brasil, tava com saudade da minha mãe, saudade dos meus irmãos, saudade da rotina daqui, né? Porque a rotina de lá é muito diferente da nossa. Como eu falei, a falta de liberdade é muito ruim, cara. E a liberdade que a gente tem aqui no Brasil é muito boa nesse sentido. Então, assim, aí começando a volta, né? A gente organizou e tal. E aí, assim, teoricamente, cara, a volta seria, o percurso seria o mesmo. Tel Aviv, Chipre, Cabo Verde, São Paulo, Brasília. Então, assim, eu tinha a rota todinha escrita, né? A gente tinha impresso o papel. Chega lá no aeroporto, né, cara? Já deu um trabalho. Eu não sei quem passou em alfândega, sabe? O tanto que é ruim. Os caras abrem tua mala, aí tira toda a tua roupa. Aí se fica uma pecinha de fora, os caras tiram tudo de novo e coloca. E na época eu tinha... Na época eu podia trazer comida, né? Então eu tava trazendo um bocado de coisa de árabe, assim, de comida. Então os caras revistou tudinho, velho. Aí beleza. Terminou, entrei no avião de Tel Aviv para Chipre. E na minha cabeça, o cara que nos pegou na ida iria estar lá.
Eu fui esperando descer do avião, passar ali pela alfândega e encontrar com ele, com a faixinha, né, pra mim ir pro hotelzinho e ficar lá de boa. Mas, bicho, aí a coisa deu tudo errado, porque quando eu fui passar pela imigração, os caras já me pegaram, aí assim, eu já achei estranho, né, que demorou um pouco mais, e eles já pedem o seu passaporte e a sua passagem. Então, assim que o cara olhou, né, ele mexeu no computador e tal, não sei o que, e falou, vem aqui comigo. Você não vai agora não. E eu falei, uai. E fiquei olhando, procurando ver se o cara tava lá. E ele já me pegou pelo braço e me levou para um canto. Isso em Chipre. E aí eu fiquei num canto no aeroporto, onde eram as pessoas que estavam meio que imigrantes, entendeu? E assim, eu acho que na época os caras achou que eu ia deserdar, que eu queria entrar em Chipre. Não sei, só sei que eu fiquei com a galera que tava meio que ia ser deportado. E nessa hora eu juntei com o pessoal lá e eu já tava sem passaporte e passagem. E aí já me bateu o desespero, né? Que eu falei, porra, como é que eu vou ficar sem passagem, sem... E aí, assim, eu fiquei 2 dias nesse aeroporto de Chipre, né, cara? Eu fiquei preso lá. Eu só podia ir no banheiro, não tinha dinheiro para comer, eles também não forneceram comida. E eu fiquei assim, na minha cabeça eu sabia que eu tinha chegado no domingo, eu cheguei lá domingo, né? Eu ia ficar a segunda, então foi domingo de madrugada, a segunda inteira, e o meu voo era terça-feira, às 8 horas da noite, eu lembro direitinho. Então, assim, quando o cara me pegou e me levou para esse canto, eu vi que o negócio estava feio, porque tinha um africano, e tinha já uns 10 dias que ele estava lá, e tinha 2 carinhas da Arábia Saudita que estavam presos numa salinha. Na época eu fumava cigarro, né? E eles me pediram cigarro, e quando os caras botaram a cabecinha na janela, eu mostrava com os olhos roxos, todo estourado. E eles falaram que os caras bateram neles e tal, e eu, bateu aquele desespero, tô sozinho. Aí, comecei a chorar, e ao mesmo tempo eu falei, eu tenho que manter a cabeça no lugar, né, velho? Porque eu sabia que meu voo não era hoje nem amanhã, era só depois de amanhã. Falei, cara, eu vou ficar aqui e vamos ver o que vai dar. E aí fiquei lá nesse cantinho, cara. Primeira vez que eu senti discriminado mesmo, assim, de discriminação, porque nessa ilha de Chipre era só australiano, só aquela galera branquinha de olho azul. A gente mesmo, de pele morena, esse africano, esses moleques, esses outros lá da Arábia Saudita, o pessoal não sentava perto da gente, cara. Ninguém sentava perto da gente. A gente não podia trafegar no aeroporto. O dia que eu fui tentar andar, o cara me pegou pelo braço, me levou de volta. E eu, cara, o que tá acontecendo? E eu não conseguia conversar com o pessoal, porque eles não me davam informação. E então, assim, aí chegou, eu falei, beleza, passou o domingo, na madrugada, eu acordei, passei a segunda inteira, a terça-feira, aí foi dando 6 horas da tarde, foi me dando desespero. Eu sabia que tinha que estar 2 horas antes no check-in. Aí foi a hora que eu falei, meu irmão, foda-se, eu vou levantar e vou ali. Aí tinha uma salinha, que era da imigração, e fui entrando, aí tinha um segurança, falei, não, vamos resolver. E aí o cara voltou e falou em árabe, não, César, calma, e você vai embora. Pode voltar lá pro seu lugar. Aí voltei, cara, aí deu uns 20 minutos, meia hora, eu vi o cara vindo, né, e ele veio com a minha passagem, e com a passagem e com o passaporte. E ele até falou em árabe, Yala, César, vamos. Yala, né, vamos, vai embora. Aí me pegou e me botou lá dentro do passeio, né, pela alfândega. Bicho, só sei que passou esse rebuliço todo. Quando eu entrei dentro do avião, meu irmão, foi uma felicidade, assim, que... Cara, porque, assim, nesse meio termo, eu até tentei entrar em comunicar com alguém, só que naquela época, em 95 eu saí do Brasil, o telefone era de ficha, e lá já era cartão, velho. Nem sabia como é que usava a porra de cartão. Olhei pro orelhão, foi aí que eu chorei mesmo. Mas, assim, quando eu entrei dentro do avião, velho, na época eu fumava, né? E na época eu fumava dentro do avião, velho. Tinha aquela área de fumante e ela ser fumante. A felicidade quando eu entrei do avião, velho, que o cara falou assim, que o avião pegou voo. Aí, bicho, eu acho que eu tinha comprado umas 2 carteiras de Marlboro, eu fumei essas 2 carteiras dentro desse avião, cara. E naquela época o pessoal não tava nem aí, né, velho, fumar dentro do avião, eu fumei com gosto de gás. E aí foi o trajeto de volta, cara. Aí chegou em Cabo Verde de novo. Mas quando eu cheguei em São Paulo, cara, que eu acho que foi uma das melhores sensações, assim, que eu tive. Quando você passa muito tempo fora, né, do caso do Brasil, sem ouvir a sua fala nativa ali.
Então, quando eu cheguei de Cabo Verde, que a gente chega no aeroporto de São Paulo, você começa a ouvir as pessoas falar em português, cara, isso daí foi... Aí eu falei, agora eu cheguei, mesmo, agora... Aí pronto, de São Paulo, né, 1h30 para chegar em Brasília, cheguei em Brasília, a família inteira tava esperando, cara, aí foi legal, a gente chegou em casa, meus amigos tudinho lá, os caras morriam de rir, porque eu tinha perdido o sotaque brasileiro, né, eu quase não conseguia falar, assim, tava tão acostumado a falar em árabe, e já não falei, ficava falando tudo assim, os caras, pô, não sabe nem mais xingar. Você disse que a sua irmã, na viagem dela, foi 2 momentos, né? Que ela teve, né? Foi. Foi 2 irmã, fases. ela foi, né? Ela foi, velho, isso você vê nas fotos, né? Ela chegou nos primeiros dias, ela foi dizendo que não ia usar o lenço, né? Porque lá o lenço é o uniforme padrão das mulheres, inclusive até uma peça da escola que você usa. E aí ela disse, eu não vou usar. Então você vê os 2, 3 primeiras fotos dela assim, tava rindo e tal. E aí lá tem isso não, né? Assim, na época, o meu pai era mais novo. E esse meu tio, para onde ela foi, ele era mais velho. Então, ele podia fazer, ele podia doutrinar, vamos dizer. Então, ele falou para minha irmã usar o lenço, ela não quis, ele pegou ela à força e deu uns tapas nela. Sei que, assim, você vê os primeiros dias ela toda alegrezinha, andando com o cabelo solto, aí depois só vê ela de lenço com o cara emburrado. E lá não tem essa, né, velho? Mulher já não tem muita voz. Ainda mais querer não usar esse lenço. Naquela época não tinha como, não. Hoje em dia eu acho que não sei se tem muita. Inclusive, temos uma pergunta aqui do nosso ouvinte colaborador, Henrique Benites. Inclusive, ele já participou do nosso episódio número 18. Ele perguntou o seguinte: o que você acha que mudou de 1995 para cá em termos de desenvolvimento ou oportunidades para o povo palestino? E também se você acha que existe uma possibilidade da Palestina ser um Estado independente. Cara, eu acho que uma das coisas que eu percebi que mudou muito foi essa independência dos estados. Porque como eu tinha dito, né, antigamente toda a cidade da Palestina era controlada pelo exército de Israel. Tanto internamente, então geralmente eu tinha uma casa que eles pegavam ou tomavam e ali transformavam numa base do exército, como para você passar de uma cidade para outra. Hoje em dia já não tem mais isso. Antigamente só tinha polícia em Ramala, era a cidade do Arafá. O resto não tinha. E hoje em dia não, hoje em dia você já vê toda essa estrutura de cidade. Outra coisa que desde aquela época veio se construindo, foi uma democracia, que é muito baseada na democracia brasileira. Em relação, lá você vê, tem Ministério da Comunicação, Ministério da Saúde, organizado em ministério. Então, eles têm essa coisa, vem evoluindo desse tempo inteiro. Então, assim, outra coisa que eu acho que ajudou bem também é a parte da própria internet, né, cara? Porque, como eles eram muito fechados, a internet, né, cara, foi abrindo. Então, hoje o pessoal tem muito mais conhecimento, tem muito mais, assim, informação, vamos dizer, sacou? Então, eu acho que nesse sentido eles evoluíram bem. E aí, cara, em relação à independência, tem esse problema, porque eu acho que o próprio povo palestino também tem esse problema, os políticos palestinos. Porque eles hoje em dia exigem certas coisas que, do jeito que eles querem, nunca vai conseguir. Primeiro, eles não reconhecem o Estado de Israel. E isso é loucura, você pensar assim. Porque ele está aí, é um país de primeiro mundo, é um país de ponta na parte de exército, tecnologia. Então, assim, esse é um dos primeiros pontos que os caras colocam como impasse, né? Não o reconhecimento do Estado de Israel. E uma das primeiras coisas que Israel pede é que o Estado seja reconhecido, Israel. Outro ponto é que eles, para terem um Estado, eles querem que Jerusalém seja a capital. E ali também Israel não vai abrir mão, porque Jerusalém está dentro de Israel. E, assim, se a gente for ver,
Jerusalém, ela tem aquela mesquita, mas ela não é uma das mais importantes. Aquela mesquita que a gente vê, aquela cúpula de ouro, ali era uma caverna que Maomé tinha, né, as conversas com o anjo Gabriel, onde ele tinha as visões e escreveu muitas partes do Alcorão. Mas não necessariamente é tão importante como Meca, vamos dizer. Então, assim, se eles quisessem, Ramala mesmo poderia ser a capital da Palestina. Parece que os políticos também não querem. Porque no meio disso, cara, tem muita corrupção também. A gente pensa que não, mas é político, né, velho? Político é corrupto em tudo que é lugar. E queira ou não queira, o Estado, né, a Palestina, ela recebe muito dinheiro, muita contribuição internacional. Recebe da ONU, recebe de, cara, imagina quantos países não contribuem para essa pseudo-independência. Tem uma raça de político lá que tá sobrevivendo em cima disso até hoje. Tem muita gente, cara, isso eu ouvi do meu tio, né, que veio, tem poucos anos para cá, ele é irmão do meu pai, foi o último que foi para lá, e a impressão que ele me passou é o seguinte, cara, para algumas pessoas, ali poderia tornar tudo um estado só, então, assim, controlado por Israel, mas que eu tenha a minha identidade palestina. Talvez seria até mais fácil, porque da forma que tá, eu acho que se os caras não derem um braço a torcer, se a própria política não souber negociar nesse sentido, eles não vão sair do lugar. E nesse sentido, Israel tá achando muito bom. Porque, primeiro que teve esse racha, né, do Hamas e do Fatah, que é do Hamas e do Mahmoud Abbas. São como se fossem dois partidos. A sociedade quer o Hamas, mas Israel não aceita. E aí, nesse meio termo, fica essa outra galera do Fatah segurando. E é eles que administram o dinheiro que eles recebem. Então, assim, eu sinceramente eu não sei o que vai ser do futuro, né? Agora, o que a gente sabe, o que a gente percebe é que as pessoas de bem, cara, porque assim, tem os extremistas, né? Os terroristas e tal. Mas a maioria, cara, o cara quer ter a família dele, quer ter o comércio dele. Ele quer ir pra mesquita, rezar, mas quer viver a rotina dele normal, sacou? Ninguém quer guerra. E geralmente o cara que é extremista, o cara que faz um atentado, ele já tá meio que sem perspectiva nenhuma, cara. Porque as coisas lá já é difícil. Né? Pra você casar, você tem que pagar o dote, você tem que fazer um bocado de coisa. Então, assim, você se olha com 30 anos de idade, sem nenhuma perspectiva de vida. Você já mora, vamos supor, você já mora num assentamento... Você já não tem uma casa, seu pai já morreu, então aí junta ali um cara e começa a fazer a sua cabeça, o cara acaba fazendo merda. Mas a pessoa de bem, que tem ali a sua estrutura familiar, ele é indiferente, cara. Claro que ele queria um Estado palestino, mas ele prefere que a coisa fique organizada, porque quando a coisa fica sem essas confusões de atentado, a vida flui numa boa, cara. Porque assim, a Palestina não produz nada, tudo vem de fora. Elas produzem azeite, produzem tâmara. O resto é tudo de fora. Então, elas depende de Israel abrir as fronteiras ou não. Porque só tem duas portas de entrada. Ou pela faixa de Gaza, que é controlada também, ou por Tel Aviv. Então, Tel Aviv... Mas assim, Tel Aviv também precisa do povo palestino para gerar esse comércio. Porque a mão de obra de Tel Aviv, muita dela vem dos palestinos. Mas em relação à proclamação do Estado, velho, não sei, viu? Tem que esperar para ver o que esses políticos vão resolver. Então é isso aí, pessoal. Essa aí foi a história do César Mohammed lá na Palestina. Conhecemos um pouco aí da história dele nesses 10 meses que ele passou por lá. Falamos aí sobre o ritual de circuncisão, Tahu, o Ramadã que ele quase saiu preso, né? Entre outras coisas que aconteceram preso lá. Não, quase morreu. Eu acho que ia matar, viu, velho? Nem esperar passar pra explicar se era brasileiro, não. Então... Que aquele negócio, né, cara? Aquilo que eu falei. Lá os caras respeitam demais a religião, velho. Aqui a gente... Quem é católico quem não é, ninguém quer muito saber disso não, né? Se tu tá rezando, se não tá rezando lá, não. Os caras... A sociedade em si gira em torno dessa religião.
É isso aí. Que tem esses prós, mas tem esses contras, que é esse extremismo, né? Os prós são isso, né? O respeito mútuo, não ter roubo, não ter esse tipo de coisa que acontece, né? Desejar a mulher do próximo, traição. Então, assim, tem coisas que eu acho que o bem da sociedade vem para somar, né? Mas tem outros lados também que causa esse extremismo que acaba atrapalhando tudo, né? Então, é isso aí. Ele falou sobre tudo isso aí no episódio e também da sua dificuldade de voltar para o Brasil. Caso tenha ficado alguma dúvida aí sobre o episódio, sobre a Palestina, deixa um recado aí no nosso site, no post do episódio, em liketour.com.br. Pode também entrar em contato com a gente nas redes sociais LikeTourBR, no Instagram, Twitter e Facebook, ou até mesmo mandar um e-mail para contato@liketour.com.br. Então, César, obrigado pela presença aí, pela participação no nosso podcast. Valeu aí, pessoal. Espero que tenham gostado da história aí e vamos ver se vai ter mais enredo, né? Vamos lembrando de outras histórias, a gente junta mais uma coleção aí e fala mais um bocado. Beleza. Valeu, César. Obrigado aí pela história aí. Valeu, velho. Depois eu te mando as fotos, viu? Tá. Manda depois não, pode mandar logo. Tá, vou botar uma foto aqui com a rata, que é aquele lenço. O lenço da vergonha. Pra ficar bem estereotipado. Ô César, valeu aí pela entrevista aí, pela história aí Falou. suas aventuras. Falou, velho. Então é Não isso. tá rindo até agora da circuncisão do outro, velho. Caralho. Pior que tinha um primo meu tirando foto, velho. Porque na época aquelas fotos analógicas e não tem nenhuma, velho. Graças a Deus. Sorte Ainda ia ter foto pra relembrar. Então é isso aí, galera. Valeu, obrigado e fui. Valeu, Falou, meu irmão.